Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já vai iniciar o nosso plantão de oração. Peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual e a toda a espiritualidade amiga, para que nos autorize a iniciar o plantão de oração. Pedimos também ao mentor deste trabalho que nos autorize a iniciar o plantão de oração desta semana. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, a qual a gente está estudando o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje a nossa lição é a lição de 171, que tem como título Testemunho. Então, vamos dizer o que a lição nos ensina. Então, vamos lá. Testemunho. Pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Pedro, ele escreveu isso no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E continua assim. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos, depois da aceitação do Evangelho, em caminhos diferentes sentem-se modificados, não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhe aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a dolorosos processos de burilamento e admite padecer mais que os outros, angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual, de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajuste na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, a preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Olha que interessante essa lição, né? Então, ele fala do testemunho, né? O testemunho que, para que foste chamado. Então, no início ele já fala, né, que nós fomos chamados, né, porque o Cristo também, ele padeceu, né, por nós, né? E ele deixou um exemplo grandioso, grandioso, que ele, né, se renunciou a ele mesmo para poder nos ajudar, não é? E aqui a lição, ela fala que muitos se queixam, né, da luta moral, né, daqueles que estão envolvidos na aceitação do evangelho, e cada um tem caminhos diferentes, modificados, né? E nos caminhos diferentes vão se modificando as vontades, os, né, os objetivos,
Então, ele mostra aqui um monte de situações que, quando você realmente entendeu o Evangelho de Jesus, você está entendendo aquilo que não tem mais necessidade, não é? Que nem ele falou, quando a gente consegue entender esse Evangelho, nós vamos sentir que nós já estamos modificados, não é? Então, o orgulho já não faz mais parte da nossa vida, aquele orgulho possessivo, aquele orgulho que dizima ao outro. Quando a gente entende o Evangelho de Jesus, a gente não vai mais, né, render à discórdia, né, ao egoísmo, não é? E aí ele cita um monte de situações que, quando nós começamos a compreender o Evangelho, a gente vai ver que nós temos que passar sim por aflição, mas que nós podemos sofrer bem, não é? É como a doutrina nos ensina, ela fala que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opção. Então, aqui, no que ele cita aqui, ele fala muito bem que, quando a gente reconhece, né, o Evangelho de Jesus, que a gente começa a pôr em prática essas ações, a gente vai entender tudo isso. E quando nós chegarmos às aflições que a gente precisa passar, a gente vai passar com mais sabedoria, né? A gente vai entender que nós precisamos passar por aquilo para que a gente possa se depurar. Mas sofrer é opção nossa. Então, a gente pode sofrer bem, porque a doutrina espírita nos ensina que nós podemos sofrer bem, né? E que para a gente seguir o caminho reto, né, do bem, para que a gente possa evoluir, se depurar aqui na Terra, nós temos que entender isso, compreender que todos nós somos aprendizes, todos nós somos irmãos em Cristo, e nós estamos aqui não é para divertir, nós estamos aqui para nos depurar, né? Para que a gente possa, né, fazer a nossa reforma íntima, para a gente possa entender e auxiliar o outro, porque Jesus, quando estava aqui, ele falou: amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro o que você quer para você. Então, esse testemunho aqui que ele fala, a gente tem que colocar em prática os seus ensinamentos, né? Porque ninguém vai recuar diante do sofrimento, como a gente já falou. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. E quando a gente estuda a doutrina e a gente começa a entender os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente consegue sofrer bem. A gente aprende a usar, né? A usá-lo para que a gente possa nos depurar e entender que todos nós aqui somos aprendizes, né? Que todos nós aqui estamos procurando trilhar o caminho reto do bem para que a gente possa evoluir, evoluir com qualidade, amando, respeitando, entendendo que cada um tem o seu tempo para aprender, para entender, né? E que todos nós somos chamados, né? Todos nós somos chamados para que a gente possa entender o Evangelho do Mestre e colocar em prática e fazer como Jesus fez, ele renunciou em nosso benefício, né? Então a gente tem que entender isso, né? Porque ele também ele deixou-nos exemplo. A gente não fala que Deus, nosso Pai Criador, ele deu o seu Filho, né, unigênito, como prova para que ele pudesse nos auxiliar, para que ele pudesse nos auxiliar, para que ele fosse nosso guia e mestre. Porque tudo que ele fez aqui na Terra, ele deixou sempre um exemplo de amor, de gratidão, que a gente pode sim auxiliar. Mesmo que você esteja lá no topo, você pode auxiliar aquele que está no início da escalada, né? E ele disse que todos nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, se a gente fizer com amor, entendendo que todos nós somos irmãos de Cristo e todos nós estamos aqui para poder se depurar, atingir, né, o padrão da altura espiritual dele. Então,
isso compete a nós, porque ele deixou vários exemplos, vários ensinamentos. E ele falou que nós podemos sim fazer tudo que ele fez e muito mais, se a gente entender isso, colocar em prática os seus ensinamentos e entender que somos todos irmãos em Cristo e entender que nós estamos aqui para nos melhorar, um auxiliando o outro, porque ninguém evolui sozinho. A gente precisa sim do nosso irmão. É como a gente sempre diz, o trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual. Cada um tem o seu tempo. E esse testemunho aqui que ele fala é isso, né? Que a gente entende que temos caminhos diferentes, né? Que a gente sente essas modificações para que a gente possa entender que cada um tem que fazer a sua parte, tem que se esforçar, porque só boa vontade não resolve. A gente tem que se esforçar, né? Como ele falou aqui, ó, pois para isto é que foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as pegadas dele. Porque ele não retrucou em nenhuma hora, ele não esmoreceu nenhuma hora, ele continua ali, ó, perseverante. Então, nós temos que tê-lo como guia e exemplo para que a gente possa evoluir e auxiliar os nossos irmãos. Porque é ele que disse, né? E fazer aos outros o que você quer que faça para você. Ame o outro como você, da mesma forma que você é amado, né? Amai uns aos outros como ele nos amou. Ele nos amou independente de tudo. Ele nos amou aquele amor, né, sublime, aquele amor fraternal. Não é o amor que a gente conhece aqui, que é o amor possessivo, né? Porque ele disse que nós todos vamos estar à direita de Deus Pai. E é esse o testemunho que ele está falando aqui, para que a gente possa evoluir com qualidade, né? Aprendemos a usar esses ensinamentos que ele deixou aqui tão edificante, para que a gente possa, né, colher os frutos da luz, da paz e o serviço fraternal, auxiliando um ao outro, com bom ânimo, com alegria, não por obrigação. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero evoluir. Não necessariamente. Eu estou fazendo isso porque eu me sinto bem, eu acho que isso é o correto. De todas essas explicações, eu acho que isso é o correto de fazer, e assim eu vou evoluir. Né? Mas não fazer de qualquer jeito. Por isso que a gente fala, boa vontade só não dá, não resolve. Tem que ter, né, o esforço de cada um, que a gente já cansa de repetir, que o trabalho ele é coletivo, mas a evolução não. A evolução vai de cada um. Por isso que uns evoluem mais, outros evoluem menos, outros não evoluem, deixa para uma outra encarnação, né? Fica estagnado ali. Mas a hora que a gente entender os ensinamentos que Cristo deixou para nós e entender que isso é para nossa sublimação e evolução espiritual, aí a gente vai conseguir, né, entender que ele nos ofereceu isso como testemunho aqui na Terra, né, para que a gente possa estar em contato com a Boa Nova, né, descobrindo essas vicissitudes da vida cristã e estender a luz divina para que todos possam, né, se beneficiar. É isso que está falando aqui. O testemunho é esse, o testemunho dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos entender, né? Vamos colocar em prática para que a gente possa evoluir com qualidade. É esse o ensinamento que eu entendi desta lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo então para a equipe de fluidificação das águas, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, para a caixinha azul dos encarnados, pedidos de prece e de tratamento para os encarnados. E eu tenho a minha listinha aqui especial. Vamos pedindo também para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros de Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campos, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Simone Porto, Volney Barbosa e Antônio Reina Ginês. Então, que a espiritualidade os envolva com todo amor e carinho, para que eles fiquem firmes na fé e possam auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o Caderno dos Desencarnados, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, e vamos pedindo em especial para a dona Genilda, né, uma ex-aluna nossa, que a gente soube esse fim de semana que ela desencarnou, para que a espiritualidade envolva com todo amor e carinho e ela tenha um despertar tranquilo e aceite essa nova situação, assim como todos que estão partindo para a pátria espiritual. Vamos também pedindo a higienização no lar para todos os tratamentos que se encontram na nossa casa. Vamos também pedindo para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos também que nós recebemos pelas nossas redes sociais. E também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Vamos então pedindo para que eles sejam envolvidos no manto de Maria e fiquem firmes, né, na fé, no amor e que possa auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua,
estamos recebendo esses medicamentos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e peço a vocês que estão sintonizados comigo para que possamos encerrar o nosso plantão de oração com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, onde eu já deixo o convite para que na próxima semana estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. Né? Que assim seja, Senhor. Desejando a todos um bom final de semana, né? Um bom carnaval. Lembre-se que a gente deve se divertir, sim, mas divertir com responsabilidade, não é? Então, bom carnaval a todos, que todos tenham um bom fim de semana. E semana que vem estaremos todos juntos novamente para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.